Todos nós precisamos de atividades prazerosas em nossas vidas. Porém, cada pessoa precisa de algo diferente para ser feliz, e um mesmo indivíduo pode ter necessidades diferentes em momentos distintos. A ausência de experiências positivas na vida reduz a felicidade, aumenta a tristeza e cria vulnerabilidade aos eventos que desencadeiam emoções dolorosas. Um excesso de eventos negativos ou dolorosos na vida torna muito difícil a sensação de felicidade e satisfação, em particular quando uma pessoa está vivendo uma vida com ausência de atividades prazerosas. Construir uma vida que vale a pena ser vivida exige atenção a atividades prazerosas no curto e no longo prazo. Atividades prazerosas de curto prazo são aquelas que nos fazem sentir melhores agora, nesse exato momento. Atividades prazerosas de longo prazo são aquelas partes das nossas vidas que dão uma sensação duradoura de felicidade ou contentamento. Mesmo em uma vida muito carente, uma pessoa pode encontrar ou desenvolver atividades prazerosas que irão elevar seu ânimo, pelo menos momentaneamente, e aumentar as emoções positivas, mesmo que só por um pouquinho. Às vezes, as pessoas acidentalmente evitam eventos agradáveis porque gastam muita energia evitando eventos dolorosos. Essa é uma receita para a infelicidade. Às vezes, os indivíduos não se dão ao trabalho de desenvolver atividades prazerosas, ou estão muito deprimidos, cansados, sobrecarregados ou oprimidos para se empenhar. Muitas vezes as pessoas não percebem quão importante é acrescentar pequenos positivos em suas rotinas diárias. Se você é do tipo que descansa carregando pedra, pense em acrescentar momentos de diversão e lazer à sua rotina. Como construir experiências positivas agora? Passo 1. Para começo de conversa, faça ao menos uma coisa todos os dias que desencadeie emoções positivas, tais como satisfação, prazer, serenidade, tranquilidade, amor, alegria, orgulho ou autoconfiança. Passo 2. Use as habilidades de solução de problemas para descobrir como aumentar os acontecimentos positivos em sua vida. Isso é particularmente importante quando você tem pouco dinheiro, uma agenda inflexível ou muitas exigências. Pode ser difícil, mas é possível. Passo 3. Planeje as atividades prazerosas com antecedência quando elas são difíceis de executar. Além disso, tente chegar a um acordo sobre o plano com outra pessoa. Isso pode ajudá-la a se mobilizar, mesmo quando seu humor não o anima a fazer algo. Passo 4. Pratique ação oposta quando for preciso ativar a si mesmo. Se você estiver infeliz, pode ser extremamente difícil ativar-se para aumentar as atividades prazerosas na sua vida. Passo 5. Não pense em termos de eu mereço e eu não mereço. Isso não é efetivo. Também configura pensamento julgador. Se pensar assim, talvez precise fazer ação oposta, envolvendo-se em atividades prazerosas quando sentir que não as merece. Você também pode praticar a postura não julgadora, uma das habilidades de mindfulness. Passo 6. Tenha em mente que atividades prazerosas são reforçadoras, ou seja, elas motivam a se ativar e continuar a ter experiências positivas. Passo 7. Evite evitar. Um caso especial de adotar ação oposta é deixar de evitar atividades que são prazerosas ou conduzirão a eventos prazerosos. Com frequência, quando estão de mau humor, as pessoas evitam envolver-se em atividades prazerosas ou seguir os passos, às vezes difíceis, que conduzirão a tais eventos. Elas dizem, por que se incomodar? E às vezes simplesmente desistem. Isso, é claro, não funciona no longo prazo, embora de vez em quando funcione no curto prazo. Quando isso está acontecendo com você, a melhor estratégia é analisar os prós e contras de evitar e também consultar a mente sábia. Passo 8. Esteja atento, em mindfulness, às experiências positivas. Se você não prestar atenção à atividade prazerosa, ela terá pouco efeito sobre nossas emoções. Muitas vezes, quando pensamos que uma atividade prazerosa não é prazerosa, a verdade é que não prestamos atenção a ela. Concentre a sua atenção nas atividades prazerosas à medida que acontecem. Às vezes, prestar atenção às atividades prazerosas pode exigir um grande esforço. Talvez estejamos muito absorvidos com alguma coisa para notar o evento. Ou talvez tenhamos dificuldades para se concentrar em uma coisa porque existem muitas distrações. Também podemos ter o hábito de evitar novas experiências de modo a tentar suprimir inclusive as emoções agradáveis. Exemplo: quando você está concentrado na leitura de um livro, é difícil apreciar que seus filhos estão brincando bem ao seu lado. Volte a se concentrar no positivo quando sua mente perambular em direção ao negativo.
Quando o número de atividades prazerosas em nossas vidas é muito menor do que o de negativos, pode ser difícil afastar nossas mentes do que é doloroso. Isso pode ser particularmente difícil quando estamos com raiva ou amargura e achamos que sentir-se melhor significa ceder. Nessas situações, voltar a se concentrar nas partes positivas dos eventos é um exemplo de ação oposta. Exemplo, quando você está com raiva de alguém e ruminando sobre o quão terrivelmente a pessoa lhe tratou, é difícil dar atenção para a maravilhosa refeição que está compartilhando com um ótimo amigo. Participe e se envolva plenamente na experiência. O tédio é um problema comum na tentativa de aumentar as atividades prazerosas, mas com frequência ele é o resultado de assistir aos eventos em vez de participar deles. Assistir ao mundo passar é bem menos interessante do que participar plenamente no fluxo dos acontecimentos da vida. Mindfulness é a prática de estar presente em nossas vidas. É difícil se beneficiar dos eventos aos quais não estamos presentes. Exemplo, você vai à badalada festa que tanto sonhava ir, mas agora se recosta na cadeira e fica assistindo aos outros se divertirem. É improvável que isso eleve o seu moral tanto quanto elevaria se você participasse da festa para valer. Passo 9. Deixe de lado as preocupações. Não destrua as experiências positivas com preocupações. É comum que algumas pessoas se preocupem com vários aspectos de uma experiência positiva. Quando a experiência vai terminar, se elas merecem a experiência ou não, o quanto a experiência vai aumentar as expectativas dos outros em relação a elas. Preocupar-se com isso, no entanto, apenas diminui a experiência positiva que está acontecendo. Reconcentre o foco de sua mente nas partes positivas dos eventos em curso quando as preocupações surgirem. E passo 10. Seja paciente. É improvável que adicionar uma ou duas pequenas atividades prazerosas faça uma diferença significativa na qualidade de sua vida. No entanto, é útil acrescentá-las para mudar as emoções devagarinho. Para que as atividades prazerosas sejam efetivas, você tem de praticá-las muitas vezes e tentar muitas atividades diferentes. Ao longo do tempo, as pequenas mudanças conquistadas no humor irão adicionar uma diferença perceptível. Seja paciente, dê tempo ao tempo. Exemplo: mesmo em um evento tão pequeno como prestar atenção às coisas agradáveis durante uma caminhada pode fazer uma pequena diferença. Essas pequenas diferenças se somam ao longo do tempo. Linehan, 2018, página 382 a 385.